Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Amém. Com a graça de Deus, eu gostaria de ministrar aos irmãos a palavra sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Os irmãos que puderem ficar de pé em reverência à palavra de Deus, só por um segundo, amém? E logo após nós estaremos assentados em nome de Jesus. Amém. Só os irmãos aguentar mesmo, não se preocupe. Amém. Aleluia. Diz assim, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amém. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que pus diante de ti a vida e a morte, aleluia, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que ela possa penetrar nos nossos corações. Os seus ouvidos, eu sei que eu posso alcançar. Minha voz é bem nítida, graças a Deus. Os seus ouvidos eu posso alcançar, mas o seu coração é só Deus. Colocar esta palavra no seu coração, no meu coração, no nosso coração, é Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio nos concede, né, a graça de nós fazermos o que bem nós quisermos. Eu faço isso porque eu gosto, eu faço aquilo porque eu acredito, eu faço aquilo porque me faz bem. Então nós podemos, né, nós temos o livre-arbítrio de escolher tudo e qualquer coisa. Nós escolhemos a nossa profissão. Então nós estudamos, nós nos preparamos para tomar posse daquilo que nós queremos. Não é verdade? Deus nos deu esse livre-arbítrio de escolher como viver. Só que às vezes tem coisas que nós temos que lutar com mais garra. Tem profissão que precisa de uma luta mais intensa. As pessoas precisam abnegar, as pessoas precisam negar algumas coisas para alcançar os seus objetivos. A pessoa, ela destina-se, ela tem um propósito de ser médico, de ser médica, então ela não vai simplesmente fazer o primário, o ginásio, e assim, e achar que pode ser uma médica, que pode ser um professor, que pode ser um cientista. Não, existem coisas que são exigidas mais coisas de nós. Às vezes, enquanto muitos jovens estão nas suas discotecas, nas suas baladas, tem jovens passando a noite inteira lendo, estudando, examinando, se aprofundando. Domingo faz aqueles grupos numa casa, né? Tudo do mesmo colégio, da mesma sala de aula, estudando, enquanto outros estão passeando, estão nas praias, estão nas discotecas, estão nos bailes, estão vivendo regaladamente, né? Mas aquele que tem propósito, que tem escolha, que tem determinação, ele paga o preço. E Deus nos deu isto, de nós escolhermos. Eu escolhi isso, então eu vou ter que lutar por isso. Eu vou ter que
me exercitar naquilo, eu vou ter que direcionar a minha vida para alcançar aquilo que eu determinei que eu quero ser. Isto é o livre-arbítrio, né? Nós temos o poder da decisão, de escolher, né? O que nós queremos para nossas vidas. Deus nos fez assim. Ele nos deu o livre-arbítrio em todas as coisas, sejam materiais, sejam espirituais, né? Assim como médicos, engenheiros, né? Outras coisas. Quanta gente aí que tem o sonho, né? Que sonhava em ser um médico, hoje é um gari, hoje é um capinador de lote, é um trabalhador honrado, é honroso. Mas eu estou falando o seguinte, que sonhava em ser algo, mas não trabalhou para aquilo, não estudou para aquilo, não determinou a sua vida, não pagou o preço. Os irmãos estão me entendendo? Não desfaço de nada, eu capino lote, né? Eu capino lote, eu nunca fui um gari, né? Mas quantas vezes eu tive que capinar lote para ganhar no dinheiro? São todos honrosos. O que não é honroso é roubar, é tirar de quem tem, né? É ser um desonesto. Isso não é honroso, mas todo trabalho é honroso. Eu só estou falando aqui das pessoas pagar o preço naquilo que querem. Os irmãos estão entendendo? Aleluia, né? E nós lemos aqui em Deuteronômio no capítulo 30 que Moisés está falando com o povo de Deus, com o povo que Deus tirou do Egito para levar para a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Mas este povo, eles eram para chegar na terra de Canaã com 3 dias, irmã Elisete. 3 dias e 3 noites, era uma caminhada de 3 dias. Por quê? Porque os filhos de Jacó saíram de Canaã e iam ao Egito, né? E o Egito buscar alimento para a família de Jacó. A Bíblia diz que era uma caminhada, uma jornada de 3 dias. Quer dizer, se era uma jornada de 3 dias de Canaã para o Egito, então do Egito para Canaã é a mesma coisa. Os irmãos concordam? Mas por causa da desobediência, por causa da incredulidade daquele povo, Deus fez com que eles ficassem rodeando o deserto por 40 anos. 40 anos e não conseguiram chegar na terra de Canaã. Por quê? Porque eles não pagaram o preço, eles não foram submissos a Deus, eles eram rebeldes, eles viviam reclamando, começavam a sentir sede e já se desesperavam, né? Deus nos tirou do Egito para morrermos de sede no deserto. Deus nos tirou do Egito para morrermos de fome no deserto. Então eles eram murmuradores, e por causa das murmurações, né, eles ficaram só rodeando o deserto por 40 anos, até que toda aquela geração que saiu do Egito morreu. E quem entrou na terra de Canaã foram as crianças que saíram do Egito. Crianças que saíram com 1 ano, estavam agora com 40 anos, 41 anos. Crianças que estavam com 5 anos, estavam agora com 45. Mas aqueles adultos que saíram do Egito, morreram todos, exceto Josué e Caleb. Somente 2 homens, Josué e Caleb, né? Aleluia. Somente eles puderam, que saíram adultos do Egito, que entraram na terra de Canaã. Nem mesmo Moisés pôde entrar na terra de Canaã por causa da rebeldia. Amados, a rebeldia é um caso muito sério. A rebeldia é quando nós podemos obedecer a Deus e não queremos. Quando nós podemos obedecer a Deus e nós mesmos decidimos não. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Como eu falei há dias passados, Deus criou os anjos com livre-arbítrio. Por quê? Porque quando Lúcifer se levantou contra Deus e queria tomar o lugar de Deus, ele começou a pregar a sua mensagem aos anjos.
ele era o segundo no reino dos céus. Ele, como é que é o nome Diana? Lúcifer, Satanás, ele era o segundo no reino dos céus. Como se diz hoje, era o vice-presidente, né? Tem o presidente e o vice-presidente. Ele era o segundo no reino dos céus. Ele tinha o comando de todo o reino dos céus abaixo de Deus. E assim ele queria tomar o lugar de Deus. E quando os hoje vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, não falam, mas eles sabem, a qualquer hora fulano correr, eu sou. Eu serei o tal, eu serei o presidente, eu serei o governador, eu serei o prefeito, né? E assim foi Satanás. É este sentimento que tem, às vezes, no coração de muitos vice-prefeitos. Não estou falando de todos, de vices, né? Às vezes um vice-diretor de uma empresa, se o diretor morrer, eu que mando. Então este sentimento estava em Lúcifer. E Lúcifer começou a pregar esta mensagem, né, a todo o reino dos céus, aos anjos. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu levar um terço dos anjos. Um terço dos anjos decidiram, creram na mensagem de Lúcifer e ficaram do lado dele e batalharam contra o reino dos céus. Aleluia, né? Pois é, e por que isso? Porque os anjos tinham livre-arbítrio. Eles tinham escolha. Ouviu a mensagem de Lúcifer, mas conhecia a mensagem de Deus. Então muitos, não, eu vou seguir Lúcifer. Lúcifer vai vencer Deus e nós vamos dominar tudo. Isso é a livre escolha. Isso é o livre-arbítrio. E assim como os anjos foram criados com livre-arbítrio, nós também. Deus nos deixou, né, com o nosso poder de decisão, se nós queremos servir a Ele ou ao mundo, servir a Deus ou não. É nós que escolhemos isso. Aleluia, né? Por isso mesmo, a Bíblia diz que quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, eles tinham livre-arbítrio. E Deus permitiu que Satanás ali entrasse, né, como uma serpente e pregasse uma mensagem para Adão e Eva que iria contra a mensagem de Deus. Deus falou: olha, vocês podem comer de todo o fruto do jardim, mas da árvore do conhecimento e do mal, não. Dessa vocês não comem. E o que aconteceu? Ali entrou Satanás no paraíso. Vocês acham que Deus não estava vendo? Claro. Vocês acham que Deus não estava ali vendo a serpente dialogando com Eva? Claro. Como eu falei com o irmão Geraldo ainda há pouco, o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todo lugar, né? Ele está em todo lugar, tanto que quando Jonas, lá nas entranhas do peixe, orou, ali Deus ouviu a sua oração e o tirou e mandou que o peixe, né, aquele peixe monstro, o vomitasse na praia. Por quê? Porque não existe onde Deus não esteja. Às vezes eu vejo o pregador falando assim: irmãos, Deus está aqui. Eu fico pensando, eu queria que um pregador pregasse onde Deus não está, porque Ele está em todo lugar. Amém. Ele é onipresente, Ele é onisciente, né? Ele é onipotente, quer dizer, onipresente em todo lugar. Onisciente, conhece todas as coisas. Ele conhece até os fios dos nossos cabelos. Não é assim que Jesus falou? Até os fios dos seus cabelos são todos contados. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. E Ele é onipotente. Ele é todo poderoso. Ele pode tudo. Não há nada que o nosso Deus não possa. E Deus estava vendo ali a serpente pregando a sua mensagem para ela. Se Deus não tivesse dado livre-arbítrio a Eva, Adão e Eva, né, eles não iriam ouvir a mensagem de Satanás. Mas como Deus deu ao homem o livre-arbítrio,
Então Satanás teve a oportunidade de chegar e garimpar a mente de Eva, garimpar a mente de Adão e levá-los à queda, por causa do livre arbítrio. Bendito seja Deus, aleluia, né? Nós podemos decidir o que nós queremos quanto à nossa vida espiritual, quanto à nossa vida material. Nós lutamos, nós estudamos, nós trabalhamos para alcançar os nossos intentos. Agora, para nós alcançarmos o reino de Deus, nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. A palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Olha quão maravilhoso, amados, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, quando nós confiamos nele. Ele prometeu fazer tudo em nosso favor. A palavra de Deus nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Em Jeremias, irmã Elisete, está escrito assim, não é do homem o seu caminho, nem do que caminha o dirigir de seus passos. Nós pensamos que somos donos de nós mesmos. Nós temos o poder da decisão, mas nós só vamos sofrer, né, as consequências ou as virtudes da nossa escolha. Aleluia! Mas o que vai acontecer conosco, amados, só Deus sabe. Nós não sabemos, como eu já falei, se vamos sair desta porta para fora vivo. Quantas pessoas não conseguem atravessar uma avenida, cheias de vida de um lado, quando vão atravessar são mortos, são atropelados. Quantas pessoas estão andando na rua, de repente uma bala perdida ceifa a vida daquela pessoa, né? Não importa a idade, se é homem, se é mulher, se é criança, amados, mas nós temos o poder de decidir as nossas vidas, entregar as nossas vidas ao Senhor, confiar nele, porque ele vai fazer tudo por nós. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós temos duas opções. Como lá no reino dos céus, os anjos tinham duas opções: servir a Lúcifer ou servir a Deus. Hoje nós temos duas opções. Se nós não entregamos os nossos caminhos ao Senhor nós temos que entregar, mas Satanás está pronto para tomar posse da nossa vida, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A nossa tendência é para as obras da carne. A nossa tendência é para satisfazer os nossos desejos. Mas às vezes a palavra de Deus é contra os nossos desejos. E nós precisamos estar atentos, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Ou eu entrego os meus caminhos ao Senhor, eu confio nele, sabendo que ele vai fazer o melhor por mim, ou então Satanás vai tomar posse da minha vida. Porque quem pode nos livrar das mãos de Satanás é Deus. É Deus que pode impedir as obras satânicas quando nós entregamos nossas vidas a Ele. É impossível que Satanás tome posse de um servo de Deus, daquele que verdadeiramente quer servir a Deus, daquele que está disposto a servi-lo, né? Pedro era um homem que deixou toda a sua vida para seguir a Jesus. E quando Jesus estava pregando a sua mensagem, falando: aquele que não comer a minha carne, aquele que não beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo. Irmão Toninho, milhares começaram a se afastar do Senhor, milhares começaram a ir embora. E quando Jesus viu, Jesus estava sozinho com seus discípulos.
Mas havia multidões de 5.000, de 10.000, de 15.000. Sempre havia multidões seguindo a Jesus, buscando cura, buscando libertação, ou buscando ver curas, buscando ver libertação, buscando ver Jesus multiplicando os pães, multiplicando os peixes, vendo as obras maravilhosas que Jesus fazia. Mas quando Jesus falou que tinha que comer a sua carne e beber o seu sangue, que Jesus estava falando no nível espiritual, eles começaram a se afastar. Não, esse homem está louco, como que nós vamos comer a carne dele? Como nós vamos beber o sangue dele? Esse homem está fora do juízo, eu vou embora. E começou a ir embora, ir embora, ir embora. Multidões foram embora. E quando Jesus olhou, só tinha os seus discípulos. E Jesus virou para os seus discípulos e falou: e vocês não querem também ir embora? E Pedro falou: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quando eu comecei a seguir ao Senhor, quando nós começamos a seguir ao Senhor, foi porque o Senhor nos prometeu um reino, e nós queremos este reino, nós queremos entrar neste reino. Ó Senhor, eu tenho o poder do livre-arbítrio, eu posso ir embora, eu posso ficar com o Senhor, mas eu escolho ficar com o Senhor porque eu tenho o livre-arbítrio. E Pedro falou: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu vou ficar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus está buscando pessoas determinadas. Irmã Elisete, Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que não estão buscando a Deus por interesses materiais, que não estão buscando a Deus por riqueza, por saúde, não, Ele está buscando pessoas que estão buscando porque querem entrar na vida eterna. Como nós lemos, né? Nós lemos em João, né? Nós lemos que a todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Né? João dizia: ainda não nos é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, como ele é, o veremos, e semelhante a ele nós seremos. E todo aquele que nele tem essa esperança. Qual a esperança? A esperança de ser igual a Deus, a esperança de estar no reino dos céus, a esperança da submissão à palavra de Deus. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14, diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Nós estamos vivendo isso, amado. O Evangelho está sendo pregado ao mundo inteiro. Está sendo pregado nas igrejas, na televisão, na internet, nas praças, nas ruas, no portão da sua casa. Alguém põe um panfleto lá, de uma mensagem de Deus. Deus está tentando falar com você, através dos teus servos, através da tua igreja, porque Deus quer nos livrar de cair nas garras de Satanás, de ir para o fogo eterno. Por isso a palavra de Deus nos diz: como, pois, invocarão
aquele de quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus pregou a mensagem para Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todo o fruto do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer. Acabou a mensagem de Deus. Mas veio Satanás em forma da serpente e pregou outra mensagem. Deus falou: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus mostrou para eles a condenação: vocês vão morrer. Mas Satanás chegou com outra mensagem: por isso que Deus falou que vocês vão morrer. Vocês não vão morrer, não. Vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão ser como Deus. E Eva olhou aquele fruto e viu que ele era agradável aos olhos, né? Quando nós vemos uma maçã bem bonita, a boca enche d'água. Uma manga, aquelas mangas bonitonas, grandonas, né? Os olhos enchem d'água, os olhos enchem e a boca d'água também, né? Então, quando Eva viu, ela creu na mensagem de Satanás. E ela tomou e comeu. E quando ela tomou e comeu, eu já falei isso para os irmãos aqui, né? E vou repetir. E quando ela viu e comeu, Adão esperava que Eva caísse dura. Quando qualquer um come algo mortífero, né? Um veneno de rato, alguma coisa, imediatamente começa a passar mal, né? E Adão ali esperando que Eva caísse dura, que Eva chegasse: Adão, eu estou sentindo mal. Adão, eu estou, nossa, Adão, que isso, Adão, está tudo rodando na minha frente. Se isso tivesse acontecido, você acha que Adão ia comer? Se nós vemos alguém tomando uma bebida, né, bonita, um refrigerante bem geladinho, aquele calorão, né, um refrigerante de limão, a gente dá vontade de tomar também. Mas se imediatamente aquela pessoa começar a passar mal, porque tinha um veneno naquela bebida, alguém vai querer beber? Ninguém vai querer beber. Mas o que aconteceu? Ela começou a falar, né? Nossa, Adão, eu estou vendo o mundo de uma outra forma. Quão lindo é tudo isso aqui. Ela começou, né? Ela começou a se sentir bem. E quando ela começou a se sentir bem, Adão foi convencido que Deus estava mentindo. Por quê? Deus falou: no dia que comeres, certamente morrerás. Então Adão esperava que Eva começasse a ficar tonta e caísse morta. Mas como ela ficou saudável, ele deixou de crer na mensagem de Deus e creu na mensagem de Satanás e também comeu. Mas o que Deus estava falando é que no dia que eles comessem, eles se tornariam mortais, porque eles não eram mortais. A morte não existia. Eles foram criados para cuidar do jardim do Éden, e só Deus sabe quantos anos eles cuidaram do jardim do Éden. Não foi da noite para o dia. Eles não eram mortais. Então Deus estava falando: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Como não morreu, Adão comeu. E ali eles se tornaram mortais, né? E para que eles, né, após ter desobedecido a Deus, eles não viessem a comer da árvore da vida eterna e viessem a viver eternamente neste corpo que nós temos hoje, porque nenhum de nós, por mais que tivermos medo da morte, nenhum de nós queremos viver eternamente. Nenhum de nós queremos chegar aos 150 anos, 200 anos, porque sabe que vai ser muita debilidade, muita fragilidade, né?
As pessoas mal vão conseguir mexer com os olhos, porque só vai enfraquecendo, 80, 90, 100, 150, ninguém quer isso. Alguém quer viver 200 anos? Não preciso falar mais do que isso, tenho certeza que ninguém quer viver 200 anos, porque sabe que vai sofrer na cama, né? Dependendo das pessoas para cuidar, para limpar, né? Higiene, tudo. Ninguém quer viver eternamente nesse corpo. Por isso mesmo, o Senhor nos está chamando para morar com Ele na eternidade. Como João falou, né? Ainda não nos é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, como Ele é, nós o veremos. E semelhante a Ele, nós seremos. Você quer ser semelhante a Deus? Então hoje nós temos o livre arbítrio. Nós podemos escolher. E para nós sermos, né? Para nós sermos o que nós alcançarmos, o reino dos céus, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Como a palavra de Deus diz aqui: como crerão se não há quem pregue? Para que vocês creiam, é necessário, eu que estou aqui como um pregador, pregue. Para que vocês creiam. Mas vocês têm o livre-arbítrio de crer na mensagem que eu preguei ou não. Esse livre-arbítrio vocês têm, de querer obedecer a palavra de Deus ou não, de querer entrar nos regulamentos de Deus na sua palavra ou não. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso Deus me enviou a este lugar, e aqui eu estou 1 ano e quase 6 meses, já estou 1 ano e 3 meses mais ou menos, pregando a palavra de Deus, falando, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, né? Deus me tem enviado aqui, né? Sem nenhum benefício financeiro, venho de ônibus, né? Saio de casa 4 horas da tarde de ônibus, pego o metrô, pego o ônibus de novo, foi 1 ano e tanto assim, 2 meses para cá, e o Geraldo passou a me trazer, né, irmão Geraldo? Mas saio de casa 4 horas da tarde, chego em casa 11h30 da noite. Se amanhã ou depois do Geraldo não poder, o irmão Geraldo não poder vir, eu vou vir de ônibus, eu vou voltar de ônibus, porque Deus me enviou a este lugar. Agora o livre-arbítrio é seu, de crer ou não nas mensagens que eu tenho pregado aqui. Amém? Vamos ficar de pé, que Deus possa. Hã? Amém. Pode dar um testemunho. Aleluia, glória a Deus.